tempo especial de Páscoa. Quantos aqui foram lá no musical, no Teatro Positivo? Olha lá! Olha lá, se tem alguém do teu lado que não levantou a mão, conta para essa pessoa o que foi o musical para você. Conta aí, qual foi a coisa que mais impressionou você? Foi Jesus subindo? Foi a manjedoura? Foi aquele momento da cura, que há poder no nome de Jesus? O que mais tocou seu coração? Obrigado, ministro Rodrigo, toda a equipe que trabalhou, a administração da nossa igreja, todos que trabalharam juntos. Os homens da nossa igreja tiveram um papel especial ali na recepção, ali na introdução, para que as pessoas pudessem dar conta, o ministério de introdução da nossa igreja também. Deus seja louvado. Uma igreja viva que celebra a realidade da vida nova que há em Cristo. Eu queria que você visse um vídeo agora que relata mais ou menos o que nós cremos com relação à Páscoa. Dê uma olhadinha. Aleluia! Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Para mim. Eu nunca tinha recebido oferta desse jeito. Não. Vou guardar. Tá desenhado pastor com coração. E tem um baita desenho aqui embaixo. Obrigado. Vou guardar. Jesus ressuscitou e é essa segurança que nós temos. Sabe, existem muitos túmulos famosos pelo mundo afora. E esses túmulos são famosos porque as pessoas estão lá. As pessoas vão visitar esses túmulos porque o famoso está lá. Só Jesus tem um túmulo que é famoso e as pessoas visitam, por quê? Porque ele não está lá. Aleluia! Você pode visitar o túmulo de Napoleão. Aqui em Curitiba, da Maria Bueno, muitas pessoas visitam no cemitério municipal. Se você já foi à Argentina, todo guia turístico quer levar você lá no cemitério da Recoleta para ver o túmulo da Evita Peron. Tem gente que vai ver o túmulo da princesa Diana, do Elvis Presley,
do William Shakespeare, do Frank Sinatra, não é verdade? Mas eles vão lá porque a pessoa está lá. Quando você vai a Jerusalém, e eu espero que Deus dê essa graça para um dia você fazer essa viagem. Quando você vai a Jerusalém, você vai no túmulo, você vai justamente porque Jesus não está lá. A ressurreição é o coração que bate da fé cristã. A fé cristã é a única fé que diz que o seu fundador não está sepultado, ele vive, ele ressuscitou. É sobre isso que nós celebramos no dia de hoje. Eu queria ler o texto em que as mulheres vão ao túmulo, usando a paráfrase e a mensagem, para trazer esse texto um pouco mais próximo de nós. E a palavra nos diz assim: nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba, levaram as especiarias que haviam preparado para o sepultamento, encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentando imaginar o que teria acontecido, então, de repente, 2 homens, com luzes brilhando ao redor, apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, que tinha que ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas relataram os fatos aos apóstolos. Mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Já ouviu isso em algum lugar? Mas Pedro correu até a tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça. Os discípulos estavam céticos, eles estavam desesperançados, acabou tudo. Isso faz com que eles tenham dificuldade de acreditar no milagre que Jesus tinha dito que aconteceria. Até a mãe de Jesus estava triste, desesperançada. Ela vai até o túmulo com um objetivo: levar alguma coisa para perfumar o corpo do Mestre. Eles não conseguiam imaginar que aquela palavra de que Jesus venceria a morte seria concretizada naquele dia. O texto diz que no 1º dia da semana, de manhã bem cedo, levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Você tinha o sábado judeu, e agora o sábado judeu termina, então é possível, sim, chegar ali naquele cemitério, e elas não foram para encontrar o Cristo ressurreto, elas foram para encontrar quem? O Cristo morto. A expectativa é se os guardas permitiriam que elas removessem a pedra para entrarem lá e fazerem alguma coisa para honrar o seu mestre. No sábado judeu, os judeus tinham que descansar. Nós não nos reunimos no domingo porque estamos substituindo o sábado judeu. Nós nos reunimos no domingo porque foi o dia porque nós celebramos o Cristo vivo. Foi por isso que a igreja cristã começou a reunir-se de uma forma especial no domingo. Naqueles tempos, eles trabalhavam 7 dias por semana. Não existia final de semana. E o povo judeu, eles destoava do restante das sociedades naquela época, porque eles paravam no sábado. Agora os cristãos, eles começam a reunir-se no domingo porque eles queriam marcar para eles e para a sociedade que Cristo ressuscitou. A desesperança dos discípulos, das mulheres, era tão grande. Veja, se você soubesse que Jesus ia ressuscitar no 3º dia, foi crucificado na sexta, o sábado ficou no túmulo, você ia fazer o quê? Eu acho que eu estaria lá no cemitério, parado, contando 10, 9, 8. Não é verdade?
Mas como eles não tinham esperança nenhuma, eles estavam lá reunidos com medo. E finalmente eles vão para homenagear. E são surpreendidos com o milagre de Deus. Não é isso que acontece muitas vezes em nossas vidas? Somos surpreendidos pelo milagre, pelo agir de Deus. Porque embora sendo filhos, embora conhecendo a palavra, embora conhecendo o Senhor, tantas vezes nos falta a fé para ver o invisível. Que a mensagem dessa Páscoa ajude você a sentir-se desafiado para, a partir de hoje, enxergar o invisível. Agarrar-se às promessas de Deus, dizendo, mesmo sem ver mudança nenhuma nas circunstâncias, o túmulo ainda está fechado, mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que nessa celebração de Páscoa, você saia daqui com a sua fé reafirmada. Foi o que aconteceu com aquelas mulheres, versículo 5, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A morte de Cristo significava a morte de toda a esperança que eles tinham de uma mudança na realidade do povo de Israel. Aquelas mulheres foram surpreendidas. Lá no versículo 10, nós encontramos as que contaram essas coisas aos apóstolos, foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Alguém disse maldosamente que Jesus queria garantir que o mundo saberia que Ele ressuscitou, e que foi por isso que Ele apareceu para as mulheres. Se Ele aparecesse para 2 homens, provavelmente um terceiro ia ficar sabendo, e pela metade. As mulheres contaram os detalhes, quantas penas tinha a asa do anjo. Elas falavam do tom do branco. Você já notou que mulher, ela não diz azul, ela diz azul topázio, azul noite. Não é assim? O homem mal consegue dizer que é azul. E se bobear, ele ainda vai ver verde. Lá em casa, eu e ele temos uma luta permanente entre azul e verde. É interessante porque Jesus ressuscitou. E Ele honra aquelas mulheres que foram os únicos que ficaram aos pés da cruz. Elas e João. Nada mais justo do que elas serem as primeiras a verem o Senhor. Lá em Marcos 16:7, o anjo disse, vão e digam aos discípulos dele, Pedro, e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Aqui você encontra uma das evidências mais fortes com relação ao fato de que, de fato, Jesus ressuscitou. Se os discípulos tivessem inventado uma ressurreição, eles jamais colocariam mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição, porque a mulher não era reconhecida como alguém que podia testemunhar na corte. A palavra da mulher não tinha poder, não era verdadeira, não era respeitada. Por isso os discípulos tiveram dificuldade de acreditar no que as mulheres estavam falando. Não é lógico. Se os discípulos tivessem armado a ressurreição, certamente eles colocariam Pedro, colocariam João, como aqueles que chegaram no túmulo e viram o que tinha acontecido. O Senhor, Ele promove mudança cultural. O Evangelho é contracultural. Quando nós somos às ruas dizendo que nós lutamos a favor das mulheres e contra a violência, nós estamos lutando contra uma cultura instalada em nossa sociedade. Jesus resgata o valor da mulher dentro do plano original de Deus lá no Éden e faz com que elas sejam figuras preponderantes no registro e no anunciar da ressurreição do Senhor. Próxima vez que você ouvir alguém criticando o cristianismo e dizendo que a fé cristã sufoca, oprime as mulheres, você repreenda em nome de Jesus essa pessoa e diz, eu discordo de você.
Se você lê os evangelhos com cuidado, Jesus honrou as mulheres e colocou as mulheres numa posição de valor e de dignidade. Foi sobre isso que o nosso musical falou. A maneira como Jesus se aproximou de mulheres que homem nenhum se aproximava. A maneira como ele cuidou delas, protegeu-as contra as injustiças que existiam naquela época. O fato de que ele permitiu que um grupo de mulheres o acompanhasse com seus apóstolos. Um dos grandes argumentos a favor da ressurreição é que foi uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, várias mulheres que encontraram o túmulo vazio. Quando a gente lê o versículo 11, eles não acreditaram nas mulheres, como eu disse, as palavras delas pareciam loucura. Pedro levantou-se e correu ao sepulcro. Em outros evangelhos, quem corre é Pedro e João. Se você lembra, João chega mais cedo. Sabe por quê? João era mais novo. Bem mais novo que Pedro. Devia ir à academia. João chega, mas João chega e fica parado na porta, porque Pedro estava vindo. Existia uma situação de respeito, Pedro era o mais velho. E Pedro entra no túmulo. Pedro pega dos lençóis, aqueles que haviam envolto o corpo de Jesus. E ele é surpreendido que, de fato, o que as mulheres disseram era verdade. O que as mulheres disseram era confiável. Nós vamos começar a ver ao longo do livro de Atos mais de 500 registros de momentos em que Jesus aparece com aquele corpo glorificado. O corpo que eu e você teremos, se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, no dia em que você morrer e ressuscitar para a vida eterna com o Senhor. O Senhor entrava nos ambientes e saía deles sem ser percebido. Era um corpo com uma dimensão diferente. Ele era suficientemente corpóreo para Tomé colocar as mãos e perceber o buraco nas mãos, a ferida da lança do lado, mas ele era intangível o suficiente para atravessar portas. Fez zzz, tem que fazer. É inexplicável o tipo de corpo que Jesus tinha. Esse é o corpo com que nós passaremos a eternidade com Ele. Jesus vive, e vive eternamente, e todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá eternamente com o Senhor. Qual o significado de tudo isso para a sua vida hoje? De que maneira saber que Cristo ressuscitou influencia a história da sua vida? Eu queria citar algumas coisas rapidamente. A primeira delas é que se Cristo ressuscitou, a Bíblia é verdadeira. Você acredita nisso? Porque é impressionante. Ali no túmulo, o anjo diz, lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse que não ficaria morto. Ele falou que era necessário ele ser entregue, mas ele disse que ele não ficaria morto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Eu vou o quê? Eu vou preparar-vos lugar para quê? Para levar vocês comigo. Você tem uma casinha lá no céu? Pergunta a pessoa do lado aí, você tem essa casinha já? Já fez o registro de imóveis? Escritura? Você tem certeza? É fundamental para nós vivermos de fato a fé cristã, nós temos essa certeza. Lucas 18, 32, 33 diz, pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e no terceiro dia ressuscitará.
A Bíblia nos fala sobre a ressurreição de Jesus no Velho Testamento, no Novo Testamento, tudo isso para nos ajudar a crer que é a palavra de Deus e que se cumpriu. E tudo o que está escrito na palavra de Deus se cumpre. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás o quê? Salvo. Está lá na Escritura. A Escritura diz que Deus não deseja que ninguém se perca, é por isso que Ele espera, Ele adia a volta de Jesus, para que nós cheguemos ao arrependimento dos nossos pecados, confessemos nossos pecados ao Senhor e façamos um compromisso com Jesus. A Bíblia nos fala que existe um céu, um lugar maravilhoso para nós estarmos, mas a Bíblia fala também que existe o inferno, um lugar preparado para Satanás e seus anjos caídos, mas que nós aqui podemos escolher ir para lá. Quem não escolhe a Jesus está escolhendo passar a eternidade longe de Deus. É incoerente dizer eu quero ir para o céu, mas eu não quero Jesus nessa vida. É uma impossibilidade. Só vai para o céu e só fica na eternidade com Deus quem nessa vida confessa Jesus como Senhor e Salvador. Essa escolha todos nós temos que fazer um dia. Porque Jesus é Deus. É Deus encarnado que veio e viveu entre nós. Se Cristo ressuscitou, Ele fez isso porque Ele é Deus. Você já encontrou Lázaro em alguma esquina, aquele que Jesus ressuscitou? Ou o filho da viúva de Naim, já encontrou com ele no shopping? Não! Ali eles foram ressurretos no corpo humano que eles tinham. Jesus refez cada célula, cada tendão, cada músculo, cada órgão, os neurônios começaram a se conectar. E Ele faz esse milagre de restauração e permite que Lázaro saia do túmulo caminhando, permite que o filho da viúva de Naim saia e aquela mulher seja confortada. Mas aquela ressurreição aconteceu na parte física. Cristo Jesus ressuscitou com o corpo que eu e você teremos depois da nossa morte. Você vive com essa certeza? Eu encontrei um texto anônimo que eu queria compartilhar com você. O tema é o mistério da encarnação. Ele, Jesus, que não pode ser tocado por ninguém, foi aprisionado. Ele que liberta Adão da maldição, foi preso. Ele que prova os corações e pensamentos dos homens, foi injustamente trazido para ser julgado. Ele que fechou o abismo foi encerrado em uma prisão. Ele, diante de quem todos os poderes do céu se apresentam e tremem, foi trazido diante de Pilatos. O Criador foi ferido pelas mãos da criatura. Ele, Jesus, que vem para julgar os vivos e os mortos, foi condenado à cruz. Aquele que destruiu o inferno foi colocado em um túmulo. O Senhor, ó Senhor, que suportaste todas as coisas através do teu amor compassivo, quem salvou todos os homens da maldição? Ó Senhor, servo sofredor, glórias a ti, Cordeiro de Deus. Amém? Você crê que Jesus ressuscitou? Pergunta a pessoa do lado. Você acredita mesmo? Você acredita? Porque se você não acredita, a sua salvação pode ser questionada. Ninguém é discípulo de Jesus sem crer na ressurreição do Cristo. Você pode ser um religioso. Você pode ser um cristão que abraça a ética cristã. Você pode ser um membro de igreja. Mas filho de Deus é todo aquele que confessa que Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, e subiu aos céus e um dia voltará. Amém?
Nós celebramos, num dia como hoje, a realidade da ressurreição. Se Jesus é o Filho de Deus, Ele pode estar vivo e vivo eternamente. Porque Jesus sempre existiu. Lá no nosso musical, primeira cena, aparece Maria recitando o quê? O Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É esse Cristo que nós servimos. E sabe, quando você crê que Ele ressuscitou e que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente, você pode assim acabar com o medo da morte. Você conhece gente que não vai em cemitério? Você conhece gente que tem medo de morrer? Eu achei interessante, o pastor Tiago está pregando essa mesma mensagem lá na IBB Uberaba, e o pastor Arantes lá em Pinhais. O pastor Tiago me mandou uma mensagem ontem. Ele disse que ele fez uma pesquisa. Você sabe qual é o maior medo do ser humano? Sabe qual é? É medo da morte. E quando esse ser humano tem filhos, boa parte transfere o medo da sua morte para o medo da morte e enfermidade de um dos filhos. Você tem medo da morte? Como é que você lida com a morte? Tem um nome bonito até, o pastor Tiago mandou para mim. Tanatofobia. Bonito, hein? Isso aí dá para chamar um cachorro, já pensou? Tanatofobia, vem cá. Vai chamar o cachorro de Tatá. Eu li uma história de uma senhora Maria Morales, lá no México, muito interessante. Ela veio para a cidade do México, do interior, e ali na cidade do México ela conheceu Jesus como Salvador, e ela serviu ao Senhor ao longo de toda a sua vida. E quando ela já tinha uma certa idade, ela começou a passar mal, e os médicos a desenganaram, disseram que ela morreria em poucas semanas. Ela procurou os filhos e disse: vocês me fazem um favor, eu preciso que vocês me levem para minha cidade natal, lá em Tuxpan. Os filhos disseram: mas por que, mamãe? Por que você não fica aqui conosco? Ela disse: não, eu preciso ir lá para a minha cidade, porque eu quero que o meu povo veja como morre uma cristã. Eu quero que eles vejam como morre alguém que ama e teme ao Senhor. Ela tinha resolvido a questão da morte e queria que as pessoas vissem isso. Eu já contei aqui na igreja no passado e conto de novo. Eu venho de uma família, eu sou a 4ª geração de evangélico. Meu avô morreu muito cedo, pouco depois dos 40 anos, mas já deixando 10 filhos. E eu escutei essa história de uma tia minha, que era casada com um dos filhos mais velhos, tia Cibélia. E ela contou que, em determinado momento em que meu avô estava muito mal, ele começou a chamar cada um dos filhos e conversou com eles e orou com cada um dos filhos. E depois chamou a minha avó, conversou com ela, orou com ela, e ele veio a falecer no colo da minha avó. Essa tia, que tinha uma origem católica praticante, de uma família muito católica, ela disse que ela assistiu tudo isso da janela do quarto. Depois que meu avô morreu, ela foi procurar a minha avó e disse: eu quero esse Jesus de vocês, porque esse Jesus de vocês é diferente do meu. Se isso que aconteceu aqui tivesse acontecido na minha família, todos estavam gritando, chorando, desesperados. Eu nunca vi nada assim. Como vocês enfrentaram a morte, a serenidade, a paz, o conforto. Essa tia querida, ela veio falecer com mais de 100 anos, mas durante esse tempo que ela viveu conhecendo esse Jesus, ela levou a família dela toda a Cristo Jesus. Como é que você lida com a morte na sua família? Como é que você lida com a morte
a possibilidade de que amanhã você morra. Porque ninguém sabe quem está com a próxima senha, não é verdade? Você já imaginou se você, ao nascer, na maternidade, além de botar o teste do pezinho, eles escrevessem embaixo: 5 de junho de 2023, que era a data da sua morte. Já imaginou se você nascesse com isso? Dizem que a tortura maior de quem está na fila da execução em países que têm pena de morte, diz que a agonia maior daqueles homens é saber o dia e a hora em que eles morrerão. É por isso que ninguém sabe. A morte, para quem serve, quem segue a Jesus, é dormir neste mundo e acordar nos braços do Pai eterno. Amém? A morte é isso para você? Eu queria te desafiar. Se a morte não é isso para você, gaste tempo nas Escrituras. Procure alguém, seu líder de pequeno grupo, seu discipulador, procure um pastor. Trabalhe esse conceito da morte para que você possa experimentar essa liberdade que há naquele que sabe que na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O discípulo de Jesus não precisa temer a morte. Quem sabe essa será a sua oração no final dessa mensagem. Pedir a Deus que liberte você do medo da morte. Quem sabe seja o medo de sofrer muito, como meu pai sofreu, como a minha mãe sofreu, como meu irmão sofreu, sofrer muito como meu vizinho sofreu. Nós não temos controle sobre essas coisas, mas nós sabemos que, independente da circunstância em que um dia venhamos a morrer, a morte é um momento único na nossa existência, porque é o momento em que seremos acolhidos pelo nosso Pai Celeste na eternidade. Amém? O que significa para você a ressurreição de Cristo? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que as profecias que estão nas Escrituras, você crê que tudo que foi dito, registrado, é verdade? Diga amém. E é assim que nós continuamos celebrando a ressurreição. Você tem certeza de vida eterna com Deus? Não porque você vem à igreja, não porque você é membro de igreja, não porque você entrega o dízimo, não porque você é eticamente correto. Você tem certeza de vida eterna porque Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados. Você tem certeza de vida eterna porque você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você tem certeza de vida eterna, diga aleluia. Se você está indo por uma estrada e você está em alta velocidade e olha pelo retrovisor, tem um carro de polícia atrás, o que você faz? Você acelera? Você continua indo do jeito que estava? Ou você reduz? Não é assim? O perceber alguma coisa muito importante na nossa vida e tomar a atitude adequada faz toda a diferença. A realidade levada a sério tem o poder de mudar a nossa vida. Você está preparado para encontrar-se com Deus? Quem sabe hoje é o dia de você arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão a Deus e ser aceito como filho amado do Pai Celeste. Você pode abaixar sua cabeça? Tempo especial seu com o Senhor. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então faça essa oração. Entre você e Deus,
Senhor meu Deus, diga a Ele: eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e eu quero viver eternamente com Ele no céu. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve uma nova história, Senhor. Você fez essa oração? Onde você está? Levante bem alto o seu braço. Levante bem alto, dizendo: pastor, eu fiz essa oração, graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém lá atrás, já vi. Mais alguém, levante o seu braço bem alto. Graças a Deus. Mais alguém aqui no meio? Alguém fez essa oração? Levante seu braço bem alto. Graças a Deus. Mais alguém? Levante seu braço bem alto. Aqui desse lado. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante seu braço bem alto. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida nesse momento tão especial. Você está pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero me libertar desse medo da morte. Eu quero ter certeza de vida e vida eterna com o Senhor. Levante sua mão dizendo: eu estou orando assim, pastor. Eu preciso ter a certeza de vida eterna com o Senhor. Eu quero me livrar desse medo da morte. Levante a sua mão. Onde você está? Com esses gestos dizendo: pastor, eu quero. Pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Mais alguém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, celebramos essa vida nova que é em Cristo Jesus. Eu queria convidar você que levantou a sua mão. Se você é uma criança, peça o papai e a mamãe para vir com você aqui. Enquanto nós cantamos, você que disse: eu quero Jesus na minha vida, eu quero um novo começo, saia do seu lugar, vem aqui. E nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida. Você pode fazer isso? Vem aqui na frente. Isso, pode vir. Pode vir. Enquanto nós estamos cantando. Olha lá atrás, já tem gente vindo. Graças a Deus. Muito obrigado. Pelo preço que Deus te abençoe. sacrifício de amor. Olha lá, pode vir. Que me Pode vir. comprou, ungido do Senhor. Suas mãos, Pode vir à frente. eu te dou, Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Pessoas estão tomando uma decisão de aceitar Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Qual a decisão que Deus está colocando no seu coração? De que maneira você responde a essa mensagem? Toda vez que a palavra de Deus é pregada, de alguma forma nós precisamos responder. Qual foi o toque do Espírito no seu coração durante essa mensagem, durante o culto de hoje? Diga ao Senhor: Deus, o toque que eu recebi do Teu Espírito Santo foi esse. É essa a minha decisão. Feche seus olhos. Olhe ao Senhor e diga: esta é a minha decisão, Senhor. Deus querido, nós te damos graças porque o Senhor é bom em todo o tempo. A ressurreição é uma demonstração do Teu poder e da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Ó Deus, obrigado porque nós não vivemos sem esperança, mas pelo contrário, com aquela esperança que nasce da convicção de que o Senhor há de nos dar vida e vida eterna em Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, colocamos esses que levantaram suas mãos, que estão aqui à frente, estão lá sentados. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue fazendo essa obra nas suas vidas. Te louvamos, porque cada um de nós foi tocado pelo Teu Santo Espírito. E o desejo do nosso coração, Senhor, é vivermos essa nova vida falando, dando evidência do Cristo ressurreto. Leva-nos para celebrar a Páscoa em família, Senhor, com amigos, mas celebrando o fato de que Cristo vive e vive eternamente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode...